Rapaziada, do Lance Certo na área, muitos vão me taxar de louco por eu estar fazendo esse vídeo, mas pra mim, o lateral que a seleção brasileira precisa hoje é Cuiabano do Vasco. Pra mim, o Cuiabano vem jogando muito bem desde a época de Botafogo. Bom, já começa assim porque eu sei que vai ser um tema meio polêmico pra muitos. Mas já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra esse vídeo que vai estar muito da hora. Se eu trazer os números aqui do Cuiabano, a gente vai ver um começo de temporada muito absurdo. Gol contra o Palmeiras, assistência contra o Cruzeiro, assistência contra o Fluminense, duas assistências contra o Grêmio, que um foi um gol dele, né? Um certo gol. Foi gol, mas contou como gol do Thiago Mendes, porque bateu nas costas dele, aí um desvio que conta como gol do Thiago Mendes, e a assistência do Cuiabano. Cuiabano que, por ofensivamente, é um cara muito fora da cor. No Nottingham, ele jogou nenhum jogo. Essa é a verdade, não jogou nenhum jogo. Mas no Botafogo ele já vinha uma crescente. Ele é um lateral muito ofensivo. Ele, em muitos momentos, ele não era aquele cara que era titular absoluto, muito por conta do Alex Telles da função. Teve hora que jogou de ponta esquerda, começou a fazer muito gol, mas a realidade é que o lateral esquerdo Cuiabano é um lateral de ofício, um cara muito ofensivo, agudo, mas um cara muito inteligente. Vou mostrar já alguns highlights dele. É um cara que, principalmente nos gols, se a gente for trazer aqui o gol contra o Palmeiras, é um cara que ele caminha para dentro e faz um gol praticamente centroavante ali. E a assistência contra o Vasco, o gol também ele se infiltra na área, que o gol que conta como assistência. E tem a assistência dele também, que é uma assistência muito inteligente pro David, onde ele domina a bola, ele tem a calma e ele acerta o passe perfeito. É um cara que mudou muito. Desde que o Renato Gaúcho chegou, ele tá voando. E pra mim, desde que o Renato Gaúcho chegou, é disparado o melhor lateral esquerdo do país. E assim, contando desde o começo da temporada, eu também acredito que ele seja o melhor lateral esquerdo do país, porque a gente não tem muitos grandes craques nessa posição. Hoje a gente tem Douglas Santos e mais um. Era o Alexandre, mas para mim o Alexandre tá muito mal nesse começo de temporada na seleção brasileira e no Flamengo, no caso, né? E aí na seleção a gente tem só o Alexandre, que foi cortado, Alexandre Douglas Santos, que foi cortado e convocado o Kaique Bruno. E para mim, se a gente for olhar, eu acho o Kaique Bruno um ótimo lateral. Mas com o começo que tá fazendo, o Kaique nunca foi pra seleção. O Cuiabano também não, se eu não me engano. Se ele foi sub-20. Acho que foi. E aí, se a gente for olhar. Se a gente for olhar os números, acaba que o Cuiabano tá melhor e faz uma temporada melhor. E aí nenhum dos dois tem experiência, nenhum dos dois tem vivência com a seleção. Qual você convoca? Pra mim, quem tá no momento melhor. Na minha opinião. É igual o Paulo Henrique. O Paulo Henrique vive um momento muito bom, agora começa a temporada ruim. Só que a diferença do Cuiabano pro Paulo Henrique é que o Cuiabano ele já tinha feito outra temporada por um clube considerado grande, vai, o Botafogo é um grande do Brasil. Um time grande em alto nível. E o Paulo Henrique não conseguiu fazer isso. Conseguiu ter alguns momentos bons ali em times menores, mas nada demais. Passagem ruim pelo Atlético Mineiro, não conseguiu realmente apresentar um bom futebol. Apresentou agora no Vasco. O Cuiabano ele já vinha de outros anos bem. No Botafogo isso não era titular absoluto por conta realmente do Alex Telles, senão ele era titular absoluto. Um lateral muito bom, o Cuiabano. Ele realmente já vem de uma constância desde que ele estreou no profissional. No Grêmio ele não era aquele cara tão bom, mas desde que a gente olha ele teve uma média acima de 7 todos os anos. Ele é um cara realmente muito bom. Realmente, pra mim, hoje quando a gente não tem laterais tão protagonistas, tão bons, o Cuiabano é um cara que ele chama a responsabilidade. E desde que ele chegou no Vasco, ele mudou o patamar da lateral esquerda. Ele vai equivale a 5, 6 Lucas Piton. E realmente, se a gente for olhar por um pontinho de o Ayrton Lucas já frequentou a seleção, o Cuiabano não seria nenhuma loucura. E pra mim, assim, na primeira convocação, até de boa, porque o Alexandre já vinha sendo convocado, mas quando o Alexandre é cortado, pra mim, era gabarito no Cuiabano, tá? Principalmente porque o Ancelotti viu o que ele fez contra o Palmeiras. Jogou demais, demais. Para mim ele até jogou mais contra o Grêmio, mas ele jogou também demais contra o Palmeiras. O Ancelotti viu, tava no estádio e não convocou o cara quando o Alexandre machucou. Para mim ele tinha que ir pra Copa. Eu acho que o Ancelotti não vai levar, provavelmente não, muito difícil, mas fica aí o meu ponto de vista que o Cuiabano, para mim, olhando por hoje os atletas que a gente tem, hoje o Cuiabano era assim para ser convocado para a seleção, porque tem características diferentes do Douglas Santos. O Douglas Santos é um lateral que cria por dentro. O Cuiabano é um cara agudo, é um cara que dá mais intensidade pelo lado esquerdo.
ia melhorar muito o futebol do Vinícius Júnior. Mas eu não tenho dúvidas que o Vini ia jogar 2 vezes melhor. Porque o ponta esquerda, geralmente ele vai se dar mais complicado quando ele estiver jogando contra 2 jogadores. Geralmente, quando o ponta, ele, por exemplo, tem um contra 2. Só o Messi que consegue passar de 2 jogadores assim naturalmente. O Vini é muito bom jogador, mas ele não vai conseguir passar de 2 jogadores toda hora, do ponta e do lateral. E aí, se o lateral constrói por dentro, fica com essa dificuldade do jogo do Vini. Agora, é igual a gente olhar o que o Andrés Gomes faz. O Andrés Gomes, você acha que o Andrés Gomes consegue driblar, assim, comparando a nível Brasil? Tipo, o Andrés Gomes contra o lateral direito ali, o Giai, por exemplo, bom lateral. O Vini contra vamos ver, lateral direito da Europa aqui, o Reece James. Você acha que o Vini e o Andrés Gomes, eles não vão driblar melhor se tiver um cara passando no corredor e chamando a atenção do ponta, ou até mesmo do lateral, e o Vini indo pra cima do ponta? Pra mim, o Cuiabá tem características muito melhores para isso. O Kaique Bruno também consegue fazer isso. Só que para mim, o Cuiabá melhora muito isso, essa característica. E ao lado do Vini, para mim, ele impulsionaria ainda mais o futebol do Vini. A gente compara eu comparo o Vini com o Andrés Gomes, no quesito que são rápidos os dribladores, né? O Andrés Gomes até me lembra muito do Vini no começo de carreira dele, que ele não conseguia definir bem as jogadas, né? Eu acredito que o Vini melhoraria muito com o Cuiabá na seleção. Que pena que o Ancelotti não convocou ele, porque pra mim ia dar uma dupla perfeita pelo lado esquerdo. Eu posso estar sendo um pouco louco, mas comenta aí nos comentários se vocês acham que realmente faz sentido ou não essa minha teoria. Vou trazer alguns lances aqui do Cuiabano, nessa chegada dele ao Vasco. É um lateral muito ofensivo que a gente mostra aí. Ele chega muito bem no Vasco. Ele chega do Nottingham Forest por empréstimo. E já começa com o Cuiabano fazendo o gol contra o Palmeiras aí. Tem ele dando assistência também. O Cuiabano realmente tá jogando muita bola nesse começo no Vasco. Ele tem ótimas participações em gols para um lateral. É o vice-líder em assistências, 4 assistências até agora no Brasileirão. Ele vem só atrás do Andrés Pereira, que é um volante do Palmeiras, o volante barra meia, que é o jogador com mais participações em gols desse Brasileirão e com mais assistências nesse Brasileirão. O Cuiabano vem em segundo, atrás do Andrés Pereira nesse número de assistências. Ele vem realmente começando voando, o Cuiabano. Ele vem trazendo uma evolução muito grande no lado esquerdo do Vasco. Ele tem uma coisa que o Piton não tinha. O Piton, ele é um cara muito veloz e que cruzava muito e se beneficiava do Verratti. O Cuiabano é parecido, ele é rápido como o Piton, só que ele tem força, ele tem um bom cruzamento, só que ele não precisa de um centroavante alto para se beneficiar. Por exemplo, ele deu assistência no jogo contra o Grêmio, ele levou pro fundo, ele olhou para a área e ele deu um passe para a área, onde o David dominou e finalizou. Realmente, o Cuiabano, ele é um lateral dessas características, ele é um lateral que ele tem muita, além da qualidade, da força, de tudo unido, ele ganhou mais experiência, ele já tá mais rodado do que antes quando ele tava no Botafogo. Já deu ele não jogou na Europa, né? Na Europa ele realmente não atuou. Ele esteve no norte, mas não atuou. Mas ele tem mais rodagem já é um cara querendo um pouco mais experiente. E isso ajuda principalmente na parte dele dentro de campo. Porque dentro de campo ele sempre tem uma frieza para tomar as atitudes muito grande. O Cuiabano é um cara que ele pensa muito antes de definir a jogada. É um cara para mim, um lateral excepcional. Para mim tinha que ir para a seleção, como eu já falei. Ele tem características que hoje nenhum lateral direito da seleção, ou lateral esquerdo da seleção, não tem. O Alexandro, por exemplo, é um cara muito mais de marcação. Ele consegue apoiar, mas é um cara de marcação ali, que traz uma experiência ali, a bola de segurança, né? Mas não vem realmente jogando bem esse começo de temporada pelo Flamengo. E já o Douglas Santos é um cara que constrói muito mais pelo meio, um cara técnico que ele ajuda na construção pelo meio. E aí acaba que ele pode jogar aberto também, mas não é o melhor dele. E aí acaba que o Vini fica prejudicado, né? O Vini Júnior, ele tem que jogar praticamente ele contra dois, ali, geralmente quando ele leva um mano a mano. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Esse é o meu ponto de vista de por que pra mim o Cuiabano é o lateral esquerdo perfeito para a seleção brasileira. Então se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Falou e fui!